Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha atrás dos arranha-céus de Washington, D.C., projetando longas sombras nos degraus do Tribunal Federal. A multidão era densa, mas um silêncio pesado pairava no tribunal. Sentada no banco das testemunhas, a general Cassandra Williams, uma mulher negra com um olhar penetrante e um uniforme impecavelmente passado, encarava o juiz. Seu rosto era impassível, mas suas mãos, agarrando firmemente o púlpito, revelavam uma tensão que ela se recusava a demonstrar. O juiz, Harold Whitman, um homem na casa dos 60 com um sorriso frio e calculista, olhou para ela com desprezo. Ele tinha prazer em humilhar aqueles que considerava inferiores e Cassandra, por causa de sua posição social e cor da pele, era exatamente o que ele detestava. General Williams, começou Whitman com sua voz adocicada, mas incisiva, o senhor realmente acha que seus anos de serviço lhe conferem privilégios neste tribunal? Cassandra ergueu os olhos, o olhar calmo, porém penetrante. Meritíssimo, compareço perante Vossa Excelência como cidadã e oficial que respeita a lei. Peço apenas justiça, nada mais. Uma risada estridente ecoou pela sala. Whitman inclinou-se em sua direção, seus dedos tamborilando no púlpito com um ritmo quase cruel. Justiça, disse ele com um sorriso desdenhoso. Você está aqui para responder por seus atos, e seria prudente não se esquecer do seu lugar. Murmúrios percorreram a assembleia. Cassandra, sem hesitar, respondeu: meu lugar é servir e proteger, mesmo quando alguns se esquecem do seu papel. Mas o juiz decidiu fazer um espetáculo do momento. Ridicularizou-a publicamente, acusando-a de negligência numa operação militar, inventando detalhes para macular a sua reputação. Cada palavra era uma punhalada pelas costas e, apesar da dignidade de Cassandra, a humilhação era palpável. 5 dias depois, ao sair do tribunal, Cassandra caminhou sozinha pela noite gélida, com seu casaco militar esvoaçando atrás dela. Ela sabia que a injustiça que acabará de sofrer não ficaria impune. O que nenhum de seus detratores, nem mesmo o juiz corrupto, sabia era que Cassandra possuía uma influência e aliados que nem mesmo Whitman poderia ter imaginado. Apenas 5 dias. Era tudo o que o mundo inteiro precisava para perceber que a pessoa que haviam humilhado não era apenas um general respeitado, mas também uma força capaz de usar toda a humilhação contra aqueles que a haviam cometido. E quando o telefone tocou no escritório de Whitman 5 dias depois, o juiz corrupto ainda não fazia ideia de que sua carreira, reputação e vida pessoal estavam prestes a ser viradas de cabeça para baixo de uma forma que ninguém poderia ter previsto. 5 dias haviam se passado desde a humilhação pública da general Cassandra Williams pelo juiz Harold Whitman. Cada hora fora uma tortura para ela, mas também uma preparação silenciosa. Cassandra não era do tipo que se deixava abater facilmente. Cada humilhação que sofrerá durante sua carreira militar lhe ensinara uma coisa: paciência e estratégia são mais poderosas do que a raiva. Naquela manhã, ela entrou no quartel-general militar com seu uniforme impecável, o rosto impassível, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro fervilhava de energia reprimida. Seu telefone vibrou, uma mensagem enigmática de seu vice, o coronel Marcos Reis, um oficial leal e estrategista de longa data. O plano está pronto. Whitman não sabe o que o espera. Encontro às 14 horas no gabinete do procurador-geral. Cassandra sorriu quase imperceptivelmente. Os 5 dias foram gastos reunindo provas, testemunhas e documentos que incriminariam o juiz. Whitman, em sua arrogância, deixou para trás um rastro de arquivos e comunicações confidenciais que ele julgava estarem fora de seu alcance. Exatamente às 14 horas, Cassandra entrou no escritório da procuradora-geral, Elizabeth Monroe, uma mulher renomada por sua integridade e implacabilidade. Monroe olhou para ela com uma mistura de admiração e seriedade. General Williams, temos tudo o que precisamos, disse ela, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. Seus subornos, sua obstrução da justiça, está tudo documentado. Se o senhor quiser, podemos agir agora. Cassandra assentiu com a cabeça. Sua mente já calculava o momento perfeito. Whitman teria que enfrentar não apenas a lei, mas também a humilhação pública que havia infligido. Ela sabia que a imprensa, sempre ávida por escândalos jurídicos, seria uma aliada poderosa. Às 16 horas, Whitman entrou em seu tribunal para presidir mais um caso. A sala estava cheia, mas desta vez havia câmeras transmitindo cada movimento ao vivo. Cassandra entrou atrás dele, desta vez não como ré, mas como a principal testemunha em um caso de suborno e abuso de poder contra o juiz Whitman. Um silêncio sepulcral se fez sentir. Whitman empalideceu ao ver Cassandra.
Seus colegas cochichavam nervosamente. As provas, as testemunhas e as gravações telefônicas revelaram cada manipulação, cada ato de intimidação, cada manobra ilegal do juiz. Whitman tentou falar, mas Cassandra, com calma e autoridade, continuou sua história. Vossa Excelência, o senhor me humilhou publicamente porque achou que a cor da minha pele e minha posição social seriam um obstáculo. Mas hoje, é o senhor quem responde por seus atos. As provas que o senhor reuniu contra mim refletem sua própria corrupção. A sala irrompeu em murmúrios de choque. Whitman se levantou, tentando recuperar o controle, mas cada palavra que proferia era contradita por provas irrefutáveis projetadas na tela atrás dele. As testemunhas que ele havia intimidado 5 dias antes estavam lá, prontas para depor contra ele. Ao final do dia, Whitman estava completamente desacreditado. Sua carreira judicial foi destruída, e a imprensa rapidamente repercutiu a história em todo o país. O juiz que humilhou os outros havia caído em sua própria armadilha. Cassandra saiu do tribunal sem dizer uma palavra. Repórteres a abordaram, mas ela simplesmente disse: a justiça não é uma questão de posição social ou cor da pele. É uma questão de coragem e verdade. E nos corações de todos aqueles que duvidaram dela, uma nova certeza se instalou: jamais alguém subestimaria a general Cassandra Williams novamente. 2 semanas após a humilhação pública do juiz Harold Whitman, a vida da general Cassandra Williams estava voltando ao normal. Mas a tempestade que ela havia desencadeado estava apenas começando. Whitman, outrora todo-poderoso no sistema judiciário, agora se encontrava em completo desordem. A mídia expôs todos os escândalos, subornos, intimidação de testemunhas e até manipulação de veredictos. Mas não era só isso. Seus inimigos políticos, há muito contidos pelo medo de suas ameaças, agora se apressavam em atacá-lo. Naquela manhã, Whitman recebeu uma carta de Helena Foster, procuradora federal em Nova York, informando-o de que uma investigação por lavagem de dinheiro e fraude fiscal havia sido aberta contra ele. Seu advogado tentou minimizar a situação, mas cada documento que recebia confirmava que ele estava encurralado. Whitman sentiu o pânico se instalar pela primeira vez. Tudo o que ele havia construído com tanta arrogância estava desmoronando. Enquanto isso, em seu escritório militar, Cassandra trabalhava em um novo projeto de segurança nacional. Mas ela não podia ignorar as consequências de suas ações contra Whitman. Colegas políticos e até mesmo alguns veículos de comunicação a procuravam em busca de conselhos sobre como combater a corrupção. Ela havia se tornado um símbolo de justiça e integridade. O ponto de virada decisivo ocorreu quando Whitman tentou uma última cartada. Contatou aliados influentes para lançar uma campanha difamatória contra Cassandra, na esperança de manchar sua reputação e desviar a atenção de seus crimes. Mas ele não contava com a vigilância da general. Com a ajuda de seu vice, o coronel Marcus Reis, ela já havia obtido provas de suas tentativas de sabotagem e gravações de conversas incriminatórias. A própria Cassandra organizou uma conferência de imprensa. Diante de uma sala repleta de jornalistas, ela revelou a tentativa de Whitman de desacreditá-la, apresentando provas para sustentar suas alegações. A sala irrompeu em murmúrios e flashes de câmeras. As palavras de Cassandra foram claras, precisas e implacáveis. Aqueles que abusam do poder para humilhar e intimidar sempre sucumbirão à verdade. A justiça não é um privilégio. Ela pertence a todos. Naquele momento, Whitman percebeu que todas as portas estavam se fechando. Seus contatos políticos o estavam abandonando, seus aliados financeiros o estavam desistindo, e suas ações agora estavam sendo documentadas e tornadas públicas. O medo que sempre o tornará implacável se voltou contra ele. Cassandra, por sua vez, saiu do palco em silêncio. Seu uniforme militar refletia autoridade e dignidade, mas por trás de cada passo havia um cálculo preciso. A queda de Whitman era apenas o começo de uma mudança sistêmica. Os 5 dias de humilhação que ela havia suportado se tornaram a semente de sua vingança, e a semente germinou em uma tempestade que ninguém conseguiu deter. Mas o que nem Whitman nem o público sabiam era que Cassandra tinha um plano ainda mais ousado: reformar o sistema por dentro, proteger os inocentes e acabar com a impunidade dos poderosos. E para alcançar esse objetivo, ela não pouparia ninguém. 1 mês após a espetacular queda do juiz Harold Whitman, Washington D.C. estava em turbulência. Escândalos judiciais se acumulavam e a confiança em certas instituições vacilava. Mas para a general Cassandra Williams, isso era apenas o começo. Ela sabia que indivíduos corruptos eram sintomas de um sistema maior e que era necessário atacar onde aqueles no poder acreditavam estar seguros.
Cassandra participou de uma reunião ultrasecreta com aliados estratégicos, incluindo o senador James Holloway, conhecido por sua integridade, e a Major Angela Reed, chefe de investigações internas militares. Juntos, eles planejaram uma operação para expor e desmantelar uma rede de corrupção envolvendo juízes, políticos e lobistas. Cada passo foi meticulosamente planejado: interceptação de comunicações, rastreamento de finanças e proteção de testemunhas. Enquanto isso, Whitman, agora isolado e perseguido pelas investigações, buscava desesperadamente uma maneira de se salvar. Tentou subornar novos contatos, ameaçar testemunhas e até espalhar informações falsas sobre Cassandra. Mas nada funcionou. O general estava sempre 2 passos à frente. Chegou o dia decisivo. Cassandra convocou uma conferência perante o Congresso e a mídia nacional. Telões gigantes exibiram provas incriminatórias, transações ilegais, comunicações secretas, pressão exercida sobre juízes e políticos, e até gravações de áudio mostrando Whitman manipulando testemunhas. O público ficou chocado. Jornalistas transmitiram as revelações ao vivo. Os aliados de Whitman se distanciaram um a um, e seus financiadores fugiram. Cassandra, com uma calma implacável, concluiu: "Hoje provamos que ninguém está acima da lei. Aqueles que usam seu poder para oprimir, humilhar ou corromper serão expostos. Este sistema deve proteger os inocentes, não os poderosos." A queda de Whitman foi completa. O procurador-geral ordenou sua prisão imediata por suborno, fraude e intimidação de testemunhas. As redes de televisão transmitiram continuamente imagens do ex-juiz saindo de seu escritório algemado, com o rosto pálido e incapaz de falar com os repórteres. Mas a verdadeira vitória de Cassandra não foi apenas a desgraça de Whitman, foi a mensagem que ela transmitiu. A justiça podia ser restaurada e a coragem, mesmo diante da injustiça, podia mudar o curso dos acontecimentos. Enquanto a multidão aclamava general, ela se virou e observou a cidade. Washington, D.C. parecia diferente agora. Os corredores do poder tremiam diante daqueles que ousavam desafiar a injustiça. E Cassandra sabia que sua missão estava apenas começando: proteger os inocentes, punir os corruptos e garantir que jamais um juiz ou político arrogante pudesse humilhar alguém impunemente. A tempestade que ela desencadeou marcaria a história, e todos aqueles que se consideravam intocáveis acabariam de aprender uma lição crucial. Nunca subestime uma mulher negra determinada, experiente e justa. 3 meses após a queda do juiz Harold Whitman, Washington, D.C. não era mais a mesma. Escândalos judiciais revelaram uma rede de corrupção sem precedentes, e o público exigia reformas. Mas para a general Cassandra Williams, a verdadeira luta estava apenas começando. Naquela manhã, ela entrou no Pentágono, onde uma reunião crucial a aguardava. Autoridades de alto escalão, membros do Congresso e representantes do sistema judiciário estavam reunidos para discutir a criação de uma comissão especial anticorrupção, que seria chefiada pela própria Cassandra. Seu nome agora era sinônimo de integridade e determinação. Mas a surpresa do dia não foi a reunião, e sim uma carta inesperada. Sobre a mesa de Cassandra, um envelope lacrado com o selo do presidente dos Estados Unidos a aguardava. Dentro havia um convite pessoal. General Williams, sua coragem e suas ações inspiraram a nação. Solicito uma reunião com meu gabinete esta noite para discutir um papel estratégico para o senhor na reforma nacional. Cassandra sorriu calmamente. Mas o que ela não sabia era que alguém a observava nas sombras. Harold Whitman, determinado a se vingar. Com a ajuda de alguns aliados que lhe restavam, ele havia arquitetado um plano final para humilhar Cassandra publicamente e retomar o controle. Naquela mesma noite, durante a reunião com o gabinete presidencial, Whitman irrompeu na sala, acompanhado por câmeras de televisão, para criar um escândalo. Ele avançou em direção a Cassandra com arrogância e ameaça. "Você acha que venceu, general? Você é apenas uma peça em um jogo maior." Mas Cassandra estava preparada. Num movimento calculado, ela ativou um dispositivo discreto ligado às gravações e provas recolhidas nos meses anteriores. As câmaras de Whitman transmitiam agora em direto as suas próprias confissões, ameaças, intimidação de testemunhas, manipulação e tentativas de sabotar Cassandra. O rosto de Whitman empalideceu. Os membros do gabinete, chocados, levantaram-se um a um. O presidente, com calma mas com firmeza, anunciou: "General Williams, o senhor demonstrou coragem e perspicácia excepcionais. Quanto ao senhor, juiz Whitman, está agora preso por todos os seus crimes." O salão irrompeu em aplausos. Whitman, humilhado publicamente pela segunda vez, foi levado embora sob escolta, sem conseguir proferir uma palavra.
Desta vez, sua arrogância se voltou completamente contra ele, e não havia escapatória. Cassandra, de pé, com um olhar orgulhoso, sabia que aquele momento não era apenas uma vitória pessoal, mas uma vitória para todos aqueles que haviam sido oprimidos pelo sistema. A mídia, transmitindo ao vivo, capturou cada instante. Uma mulher negra havia desafiado os poderosos e triunfado com justiça e integridade. Ao cair da noite sobre Washington, D.C., Cassandra saiu do prédio, o vento gélido acariciando seu casaco militar. Ela olhou para a capital iluminada e pensou: os poderosos nunca mais estarão seguros. E aqueles que acreditam que a cor da pele ou a posição social definem o valor de uma pessoa estão enganados. Naquele dia, Cassandra Williams fez história, não apenas como general do exército, mas como um símbolo vivo de que coragem, estratégia e justiça podiam derrubar até mesmo os mais corruptos. E em algum lugar nas sombras, aqueles que pensaram que poderiam desafiá-la entenderam uma verdade simples: não se mexe com uma mulher negra determinada e invencível impunemente.